Meus amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui com Roberto Liviano. Temos 3 assuntos para hoje, quentes. Muito bom. Fique antenado aí. Nós vamos falar da Procuradora-Geral da República, a nova procuradora, a doutora Raquel Dodge, que está dizendo que não vai tomar posse no Palácio do Planalto. Ela fez muito bem, está correta em fazer isto. Vamos falar de denúncia contra o Collor de Mello. Amanhã está na pauta do Supremo recebimento de denúncias contra Collor de Mello, que é uma liderança da corrupção no Brasil, todo mundo sabe de cor. E a reforma política, essa história do 3,6 bilhões, não, ninguém engole isso, o povo não engole isso. Por quê? O que é que nós temos aí? Estão querendo pegar o dinheiro do povo para reeleger pessoas corruptas para continuar roubando o povo. Não dá para entender. Isso não dá para entender. E como que a gente pode ficar parado diante de tudo isso? Avante, avante. Roberto, vamos começar aqui pela nossa Raquel Dodge. Começando por ela, é uma boa. E depois a gente fala do Collor. Pronto, vamos aqui. Luiz, essa decisão da Raquel Dodge foi uma decisão excelente, muito bem tomada. Os últimos procuradores-gerais da República tomaram posse na sede da Procuradoria-Geral da República. Claro, é independência. Isso é uma atitude que reafirma a independência do Procurador-Geral da República. Evidente. E é importante, porque afinal de contas, quem escolhe o Procurador-Geral da República é o Presidente da República. Então, tomar posse na própria sede da PGR é extremamente importante para reafirmar isto. O presidente Michel Temer fez uso esperto do fato de ter havido esta reunião na sede do Palácio, querendo criar uma situação, querendo criar um simbolismo maroto em relação a Raquel Dodge, no sentido de que não haveria independência da sua parte em relação à sua postura como procuradora-geral, em relação a esta reunião que houve sem estar registrada na agenda. Lê do engano. Raquel Dodge é uma procuradora duríssima. O seu histórico é de combate implacável à corrupção. E vai continuar? É firme, vai continuar, sempre foi duríssima contra a corrupção e será firme no combate à corrupção. Isso é importante. Os corruptos que se preparem, porque o jogo será duro contra a corrupção. A Operação Lava Jato, com certeza, terá respaldo de Raquel Dodge. Ela é preparada, ela tem bagagem, é estudiosa, é muito trabalhadora. E essa decisão de tomar posse na sede da Procuradoria-Geral da República foi extremamente importante para sinalizar com clareza independência total do Ministério Público. O Ministério Público não é órgão vingador, é órgão de trabalho sério, profissional, que trabalha com independência, com firmeza, com seriedade, sem beijar a mão de ninguém, sem dever favores a ninguém. Portanto, corruptos que se preparem. Raquel Dodge, vem aí. Especulações, ilações que foram feitas. Não, porque ela não foi a mais votada. Tudo conversa fiada. Raquel Dodge é implacável contra a corrupção, será uma grande procuradora-geral. É um grande batalhador pela indicação dela e nomeação foi Gilmar Mendes. Então nós esperamos que Gilmar Mendes não tenha interferência sobre Raquel. A gente luta, ou vamos esperar, que ela tenha independência frente a Gilmar. E de outro lado, se ela toma posse no Planalto, lógico, ela está ao lado de um presidente denunciado por corrupção. Só que se o presidente vai na procuradoria, é uma coisa, vai como convidado. Se ela vai no Planalto, dá a sensação de que ela está convidada. E lá estaria, então, Renan, Jucá, o próprio Temer, Padilha. Meu caro, isso são 500 anos de cadeia. Ela ia tomar posse ao lado de 500 anos de cadeia. Gente que representaria 500 anos de cadeia. Exatamente. Então, acertou, Raquel, nossos parabéns. Então, a procuradora que continue firme no combate à corrupção e firme com a Lava Jato dentro da lei. É isso mesmo. Ela é firme, séria e ela, com certeza, tem tudo para fazer um grande mandato. Foi muito bem votada na eleição interna, foi quase a mais votada, foi escolhida e tem tudo para fazer um grande mandato. A primeira mulher que chega à Procuradoria-Geral da República e
fazemos votos que ela faça um grande trabalho, como tenho certeza que fará. Nós vamos falar de Collor de Mello, tem novidade contra Collor de Mello, vamos comentar. Reis Sobreira está com a gente, Jovaides, Paulo, Guilherme, Newton, João Paulo, Rubens, Vânia, Ronaldo, Valdeci, Vânia, Maria Aparecida, Paulo Afonso, Tâmara, olha quanta gente aqui, Ramon Andrade, tá todo mundo, Salles, Pedro, todo mundo aqui antenado com a gente. Firme então, vamos falar Collor de Mello. O Supremo está programado para amanhã para receber ou não uma denúncia contra Collor de Mello. Vamos ver, ao que tudo indica vai receber, as provas noticiadas são muito boas, Collor então se torna réu a partir de amanhã, se tornaria réu no Supremo Tribunal Federal. E isso tudo nos leva a um questionamento. Quanto tempo vai demorar o Supremo depois para instruir esse processo? 2, 3 anos. É a vergonha do foro privilegiado no Brasil que demora tantos anos para pegar esses corruptos que estão hoje na política brasileira. Pois é, Luiz. A Fundação Getúlio Vargas fez um trabalho muito importante e analisou os casos que chegaram ao Supremo de 2011 a 2016. Foram 404 casos e destes 0,74% resultaram em condenação. É absurdo. 0,74% dá a noção do grau de impunidade que nós temos. Né? Portanto, isso nos revela o quê? Os tribunais, eles não foram concebidos pelo sistema como instrumentos para a colheita de provas. Tribunais são sistemas para rever decisões que o primeiro grau tomou. Lá no primeiro grau é que são colhidas as provas. Lá em primeiro grau é que o juiz inquire as testemunhas, em que ele colhe os depoimentos, em que ele recebe os laudos periciais, em que ele verifica documentos, se é necessário um incidente de falsidade documental. Tudo isso acontece em primeiro grau. No segundo grau, você tem a revisão de decisões. Não é razoável, não é natural que você instrua processos nos tribunais. O Supremo é o organismo definido pela Constituição como guardião da Constituição. Se você transfere uma função que não lhe cabe, o que nós temos no país? Nós temos um país sem guardião. O país não tem guardião. Por quê? Porque o Supremo tem que fazer trabalhos que não lhe cabem. Portanto, já passou da hora de nós resolvermos aquela questão que já foi discutida aqui, que é a do fim do foro privilegiado. Nós não podemos mais continuar com esta situação que acaba gerando, além de tudo, uma injustiça, porque nós não podemos manter esta cultura de privilégios. Não se sabe, como bem o Luiz colocou, quanto tempo levará essa instrução? Quanto tempo para receber esta denúncia? Né? Sem esquecer que, em juízo de primeiro grau, os magistrados são escolhidos por meritocracia, por concurso público, ao passo que os magistrados lá nos tribunais superiores, no Supremo, no STJ, são escolhidos politicamente, é uma escolha política. E eles vão julgar políticos. Isso gera um problema de conflito de interesses. Por que demorou tanto para ser julgado Collor de Mello? Portanto, é uma pergunta complicada. Fez muito bem Fachin em reunir esses elementos todos e distribuir aos ministros para ilustrar a posição deles em relação ao seu julgamento de amanhã. Collor de Mello foi já caçado pela prática de corrupção e o povo de Alagoas deve abrir bastante os seus olhos em relação a esse tipo de figura. Aliás, há uma outra de Alagoas que tem 13 investigações, uma delas já resultou em ação penal, já é réu por peculato, o senhor Renan Calheiros. E tem outras 12 investigações. Alagoas tem gerado figuras políticas que estão com questões importantes no cenário jurídico nacional. Né? Então, muita atenção amanhã a este julgamento de Fernando Collor de Mello. Isso só atualizando, recordando, nós lutamos, fomos até o Congresso, estávamos lá, juntos no Senado,
é quando o Senado aprovou o fim do foro privilegiado. Já em 2 votações. Em 2 votações já acabou, já mandou a matéria para a Câmara e a Câmara dos Deputados está embromando. Não quer colocar o tema em pauta, mas a luta nossa prossegue. Nós estivemos já juntos, eu falei na semana passada, outra vez, com o senador Randolph, como estava isso, que eles têm que pressionar a Câmara. É o Senado agora tem que pressionar a Câmara para evoluir o tema do foro privilegiado, que tem que colocar um fim nisso daqui. E a reforma política, nessa semana, devem retomar essa votação e aí vão combinar 2 coisas vergonhosas, distritão com fundão. Fundão é o fundo partidário, ó, 3,6 bi de dinheiro, 3,6 bi. Aí você soma mais 1 bilhão que já tinha, é o fundo partidário, mais o que o governo gasta com o chamado horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem coisa nenhuma, porque é o governo que paga com renúncias fiscais, o que dá mais cerca de 3,5 bilhões. Meu caro, estamos falando de uma conta de 8 bilhões. Isso é uma barbaridade, esse total, uma barbaridade, embora eu seja favorável ao horário gratuito, pago pelo governo, distribuído equitativamente para todos. A verdade é a seguinte, durante muito tempo discutiu-se essa questão do financiamento público das campanhas, né? E se nós tivéssemos no Brasil um sistema partidário decente, se nós tivéssemos no Brasil dirigentes partidários com compromissos éticos, que não se eternizassem no poder, que concedessem legendas de forma correta, de forma ética, e não de forma bandida, como se faz à luz do dia ou na calada da noite, como se dá legenda José Riva, José Roberto Arruda, Neudo Campos, todos presos por corrupção, que receberam legenda nas últimas eleições para governador, entre tantos outros, né? Se nós não tivéssemos esta avacalhação, que é o sistema partidário, poderíamos pensar em alguma coisa assim. Mas a verdade é que no Brasil as coisas estão muito bagunçadas no plano partidário e as pessoas se juntam para fundar um partido como se estivessem montando uma empresa. Elas se juntam para fundar um partido para poder abocanhar fatia do fundo partidário, para poder barganhar o tempo de TV, fazer negociatas em relação ao tempo de TV. Então, nesta lógica, não faz sentido você ter esse tipo de fortuna alocada para financiar partidos. Num país em que tem tanta gente morrendo em macas de hospitais, em que você tem um sistema de educação falido, em que você tem tanta gente sem saneamento básico, sem moradia, sem segurança, parece aberrante destinar tanto dinheiro público para um sistema partidário. Que os partidos políticos encontrem caminhos para se financiar, Luiz. Perfeito. Que vendam canequinhas. Claro, os seus filiados. Que vendam chaveirinhos, que vendam bonés, que vendam camisetas, que organizem seminários, que captem doações. Por que o dinheiro público, que deveria ser usado para o bem de todos, deve financiar esta bandalheira, esta falta de ética? A lei anticorrupção está em vigor desde janeiro de 2014 e as regras de compliance valem para os partidos, mas eles não aplicam. Nem se o Papa editar uma bula determinando que o partido cumpra a lei, nem assim ele cumpre. E nós vamos injetar esta fortuna nos partidos? É um absurdo. É um absurdo, quase 8 bi no total. Né? Que digamos que parte se justifique quando paga horário eleitoral, mas mesmo assim, o horário eleitoral é dividido entre caciques, que não equitativamente entre todos. Ou seja, muita gente não consegue nem sustentar suas ideias, né? Com isso, eles impedem a renovação do Congresso, que é tudo o que eles querem, que continue o poder político na mão deles, porque vai perpetuando este método mafioso de governar. No fundo, é a perpetuação. Muito bem colocado. O cacique, ele faz culto à personalidade e apenas a sua imagem aparece no horário eleitoral. Então você não vê, na verdade, a possibilidade da renovação política, que é, na verdade, a espinha dorsal do sistema do distritão, Luiz. Isso. Porque o distritão ele foi construído até se usando de maneira até criminosa a palavra distrito, que foi a ideia era o voto distrital, mas aqui se tem tudo menos distrital, porque o distrital eram pequenas regiões em que as pessoas iam se aproximar do eleitor
em que não seria necessário grandes deslocamentos, campanhas baratas, relação direta entre representante e representado, É o ideal. campanhas de valores menores e só podia receber voto naquela pequena região. Quebrou-se tudo, regiões enormes, campanhas caras, tá certo? E só se valoriza quem? O candidato rico, né? Isso. O candidato famoso. Isso. Ou que já esteja na política há Ou muito seja, tempo. nós estamos retrocedendo 100 anos do direito eleitoral. Perfeito. Perfeito. Para manter um grupo organizado do poder que não tem outro objetivo que não surrupiar o dinheiro da nação. Então, é que conosco aqui, ó, Valmar, Acrésio, Neuzinha, Newton, Emerson, Suzete, Álvaro de Chica, José Henrique, outra vez, Zildete, todo mundo aqui com a gente, Rodolfo, Hélio, Vânia, Fábio, Álvaro, Miguel, todo mundo firme aqui com a gente. Vamos juntos, nossa batalha não para por aí, vamos continuar lutando, conseguimos já algumas coisas, outras nós temos que lutar, e avante, avante, gente, sucesso, vamos com o nosso Lupa da Corrupção. Vamos, e todos protestando. Se você puder, acione o deputado e diga que você não aceita estas reformas, você não quer essa dinheirama sendo investida nos partidos, que você não quer o distritão. Exerça a sua cidadania. Olho vivo, lupa na corrupção. Avante, avante. Osiel, Vitor, Carlos, Carlians, nosso amigo Carlians, Rogério, Vera Abreu, todo mundo firme, firme, gente. Vamos dessa, a luta prossegue. Isso mesmo. Sucesso total. Até a próxima. Até a próxima.